ao falar de lago de fogo, nós mudamos o assunto. Não estamos mais falando de inferno, não estamos falando mais do mundo dos mortos, de Sheol. O lago de fogo é algo totalmente diferente do Sheol, é totalmente diferente do Hades. É o lugar que até mesmo o Sheol, o Guiena, ou Guiena, o significado Guiena, o que Jesus quis dizer que as pessoas sentiriam ao ser condenadas, todos esses lugares serão lançados no lago de fogo. Logo, o inferno não é o lago de fogo. Precisamos detalhar isso porque tem gente que confunde, achando que o inferno, muita gente fala, está pegando fogo, né? Porque o inferno está pegando fogo, mas na verdade a Bíblia fala que o inferno será lançado no lago de fogo. Então, vamos prosseguir a partir daqui. Em Apocalipse 20, versículo 14 e 15, diz o seguinte: então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Olha aí a citação já de primeira. Esta é a segunda morte. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então a gente tem aqui a morte e o Hades, eles serão destruídos. O que significa destruir? Aniquilar para sempre. Ou seja, a morte, gravem isso, e o inferno, ou seja, o Hades, o mundo dos mortos, deixarão de existir. Isso é o para sempre, tá certo? Então a Bíblia está dizendo aqui exatamente que isso será, esses dois, pelo menos de imediato aqui na lição, será jogado no lago de fogo, e a Bíblia diz: essa é a segunda morte. É uma afirmação categórica e bem explicativa do que é a segunda morte. Então, para a gente recapitular, o que é a primeira morte? Quando nós partimos dessa para o porvir. Nós estamos aqui em vida, nascemos, usufruímos de alguma morte até agora? Não. Alguns que gostam de colocar 3 mortes, até então eu não vi na Bíblia isso, mas alguns gostam de colocar 3 mortes, falam que a primeira morte é aquela que quando aceitamos a Cristo, morremos a primeira vez. E a segunda morte é a morte a qual descemos a sepultura, ou iremos para o inferno. Então eu acredito que a segunda morte é depois dessa que nós passamos, e como a Bíblia fala de segunda morte, é uma aniquilação de lago de fogo, de inferno, né, do Hades, e daqueles que não foram achados no livro da vida, tá? A Bíblia cita isso e também cita o falso profeta, cita Satanás e cita os anjos. E aí ela fala, quando vai falar desses, que é em versículos separados, quando ela fala de Satanás, quando ela fala do falso profeta, quando ela fala dos anjos, né, daqueles que juntamente com Satanás tentaram contra Deus, a Bíblia já cita de maneira diferente. Ela diz que serão lançados no lago de fogo, que é um lugar destruidor, certo? Mas eles, de maneira específica, serão atormentados lá dia e noite pelos séculos dos séculos. E por que a Bíblia ela especifica dia e noite pelos séculos dos séculos para Satanás, para o falso profeta e para os seus anjos? Aí a gente vai aprender um pouco mais à frente, tá? A passagem deixa claro que aqueles cujos nomes não estão no livro da vida que serão lançados lá. Então Jesus vai olhar, ou um dos anjos, vai olhar no livro da vida e vai procurar um nome meu e seu e de todos aqueles que antes da gente estavam vivos e depois da gente passarão a nascer, se Jesus não vier até lá, irão procurar esses nomes, e tudo isso provavelmente já aconteceu diversas coisas na humanidade, e ele vai olhar, não achando o nome, essa pessoa de fato já será encaminhada, ou seja, lançada no lago de fogo, porque não está no livro da vida. Apocalipse 21, 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos,
os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, seja mentirinha ou mentirona, todos esses, o lugar deles, né? Tem gente que acha que Deus perdoa, né? A mentirinha, e vai cometendo um pecado que pede perdão sem arrependimento, não adianta nada. E aí, todos esses, o lugar deles, está escrito bem assim, né? Estou lendo um versículo, será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Aí a gente vai e, mas por que o João ele cita desse jeito? O lago de fogo que arde com enxofre. Com enxofre. É coisas materiais que fazem a gente pensar, ou pelo menos mensurar, como vai ser lá. Todas as vezes que qualquer um fala de algo que nós ainda não temos acesso, ele irá usar coisas materiais para descrever, para a gente ter uma noção, pelo menos o mais próximo possível, de como será lá. Então a gente vê algo que é atormentador, e ele cita fogo, né? Quem se queimou já sabe como é, né? É horrível. E ele fala a respeito que é um fogo com enxofre. Ou seja, já arde do fogo e ainda arde algo que é colocado depois. Então é extremamente doloroso. Conceitos da eternidade. E aí vem o ponto que nós precisamos entender para nós criarmos uma base e entendermos o conceito geral do que é eterno e o que a Bíblia cita a respeito disso. A segunda morte, ela é mencionada em várias ocasiões no livro de Apocalipse e é sinônimo de lago de fogo, ou seja, quando fala segunda morte, automaticamente é algo que foi lançado no lago de fogo, tá certo? Isso significa sinônimo, parecido com algo. É uma morte, entre aspas, na medida em que há uma separação de Deus, o doador da vida. É chamada de segunda morte porque segue após a morte física. Significa que a pessoa morreu primeiro, fisicamente, depois vem a segunda morte. Apocalipse 21:8, que é o que a gente leu no instante, quando porém os covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, parte deles é no lago de fogo e enxofre, a saber, segunda morte, é o que está escrito. 3 outros lugares no Apocalipse também mencionam a segunda morte. O primeiro é no 2:11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Quem são os vencedores? Nossa. Eu e você estamos na presença de Deus. Nós não passaremos, né, pela segunda morte. Ou melhor dizendo, não sofreremos a segunda morte. Nesse versículo, Jesus promete que os crentes, aqueles vencedores, de 1 João 5:4, eu vou pedir para alguém abrir e ler, primeira carta de João 5:4, não experimentarão o lago de fogo. A segunda morte é exclusivamente para aqueles que rejeitaram a Cristo. Não é um lugar para os crentes, que os crentes em Cristo devam temer. Quem achou aí? Leia, por favor. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Segundo o apóstolo João está falando, não precisa temer a segunda morte, porque pela fé nós já vencemos o mundo, automaticamente seremos encaminhados para o reino de Cristo, certo? Apocalipse 20, versículo 6, já fala da segunda morte em relação a um período futuro, chamado de milênio. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não terão autoridade. Em resumo, antes de eu continuar aqui, aqueles que serão ressuscitados, né, os bem-aventurados, como a palavra bem-aventurado quer dizer feliz, é aquele que já tem parte na primeira ressurreição, ou seja, vão ser ressuscitados em Cristo Jesus. Esses já não têm mais risco de enfrentar a segunda morte. Aqueles que morreram por sua fé em Jesus durante a tribulação serão ressuscitados mais tarde para entrar no milênio e viver com ele. Afinal de contas, no decorrer do milênio, só abrindo um parêntese, Satanás será preso antes do milênio começar
e ele será solto quando o milênio acabar. Nesse intervalo de tempo, Cristo reinará junto com os seus por 1000 anos, aonde não haverá praticamente nada do que a gente conhece hoje de tão terrível no mundo. Tudo nas 1000 maravilhas, porque Cristo estará reinando, tá certo? Esse versículo menciona 3 fatos importantes. Primeiro, aqueles que morrem por sua fé em Jesus Cristo, a tribulação serão ressuscitados mais tarde para entrar no milênio e viver com ele. Em segundo lugar, esses mártires escaparão do lago de fogo e da segunda morte. Terceiro, eles reinarão com Cristo. Segunda morte também é mencionada em Apocalipse 20, 14 e 15. Então a morte, o inferno, a morte como a gente conhece, e o inferno foram lançados, ou seja, um dos mortos, o Hades, o Sheol, foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para o lago de fogo. No final dos tempos, até a morte e a sepultura, o Hades, serão lançados no lago de fogo. Além disso, toda pessoa não encontrada no livro da vida será lançada também no lago de fogo. Esta condição será final, um destino permanente, a entender, eterno, para sempre. Tá certo? Segunda morte é mostrada como uma condição eterna. E aí a gente vai falar um pouco mais do que o conceito de eternidade quer dizer. Apocalipse 14, 11. A fumaça do tormento deles sobe para todo sempre. Para eles não há descanso, nem de dia, nem de noite. Para os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem quer que receba a marca do seu nome. Judas 1:7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, ou seja, à corrupção, como aqueles que desenfreavam após outra carne, foram postas, por exemplo, levando a pena do fogo eterno. Significa que aqui nesse versículo está dizendo, Judas falando, né? Sodoma e Gomorra, eles foram condenados, estão como se estivessem queimando de maneira eterna, juntamente com os circunvizinhos de maneira eterna. Essa fumaça daria até para ver, né? Porque eles se entregaram à fornicação, no original está a corrupção, está aqui escrito em colchete, como aqueles e desenfreados, ou seja, ido após outra carne, foram indo ou foram de maneira desenfreada após outra carne, foram postas, por exemplo, essa cidade foi colocada, Sodoma e Gomorra e os circunvizinhos foram colocados como exemplo, de maneira escancarada, no original, escaramento, levando, no original está padecendo ou havendo recebido a pena do fogo eterno. Então, Sodoma e Gomorra, eles receberam fogo eterno, eles, Sodoma e Gomorra, e os circunvizinhos estão padecendo ou padeceram do fogo eterno quando eles pecaram. Aí a gente vai só lembrar um pouquinho da história lá. Abraão tinha um sobrinho lá e solicitou a Deus por diversas vezes que houvesse tanto justo, até que chegou em um. Deus falou para ele tirar ele de lá, saiu a mulher, junto com sua família, ele conseguiu sair da cidade, a mulher olhou para trás, viu estátua de sal. No decorrer que ela viu estátua de sal foi porque a saraiva, o que estava caindo de lá do céu, estava destruindo a cidade, e ela virou estátua de sal por conta de que olhou para trás. A pergunta desse texto que eu quero fazer para vocês é: Sodoma e Gomorra existe nos dias de hoje? Existe. Pois é. Tá feio. Está lá a cidade onde Sodoma e Gomorra existiram e foi queimada? Não. A geografia não nos permite dizer que a cidade de Sodoma e Gomorra está queimando ainda. A cidade de Sodoma e Gomorra, ela neste momento não está queimando, sabe? Não. Mas aqui está dizendo que ela está levando, né, como se estivesse acontecendo,
a pena, ou padecendo, ou recebendo ainda, a pena do fogo eterno. Eu quero que vocês entendam que quando a Bíblia fala a respeito de algo que foi destruído, o eterno significa que não mais vai conseguir retornar ao seu estado anterior. Vocês estão conseguindo entender? Sodoma e Gomorra sofreu pena de fogo, foi destruído, Saraiva. Aquela cidade, do jeito que ela era naquela época, jamais, eternamente, poderá voltar a ser como ela era. Ela foi, de fato, destruída, porque o povo fedia em pecado diante de Deus. 2 Tessalonicenses 1, versículo 9, diz o seguinte: os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória da sua força. No original, potência. E está tudo certo na tradução. Perguntas e afirmações sobre a eternidade. Quando nós falamos fogo eterno, quando nós falamos morte eterna, que é o que a Bíblia cita em diversos versículos, precisamos ter o conceito e definição do que é eternidade. E até então, só há um que se encaixa no conceito eternidade. E vocês mesmos vão me responder de maneira automática após a leitura. Quem tem aquilo que não tem nem começo e nem tem fim. Isso é algo eterno. Não teve nem começo e nem teve fim. Algo que é fora do tempo, que não tem começo nem fim. Duas vezes não tem começo e nem fim. Então, o que é algo eterno? A eternidade é de difícil compreensão, porque nós somos seres ternos. Somos seres com prazo de validade, digamos assim. Então, nós não conseguimos, mesmo que dentro da gente a essência queira isso, não conseguimos entender ou mensurar o que é de fato eternidade. Quando a gente pensa, Deus, Ele existiu desde sempre, isso não soa estranho? Não é estranho pensar que não houve o começo, sendo que tudo que a gente conhece, tudo teve um começo? Mas estar fora do tempo é isso, ser eterno. O tempo para ele foi criado a partir dele. O tempo só passou a existir porque ele determinou que o tempo existisse. Então, o único que pode ser eterno é aquele que não faz parte do tempo. Estão conseguindo entender até aí? Então, o nosso Deus é o único que se classifica no eterno. Agora, nós vamos entender por que tem muitas coisas que se diz para sempre, para todo sempre, para nós podermos conceituar. O nosso Deus é eterno, pois nunca começou e não terá fim. A Bíblia cita isso, nós chamamos de alfa e que significa comer, não tem começo nem. Ele é o começo de tudo, é antes do começo, ele é o fim de tudo e depois do fim. Então, porque ele não está nesse espaço, ele está acima disso. Ele é a própria vida, logo todo e qualquer tipo de vida surgiu a partir dele. A gente pergunta, os anjos são eternos? Eu pergunto para você, o tempo é eterno? Os perdidos, os que serão perdidos, os que não poderão ser salvos, são eternos? Os salvos serão eternos ou são eternos? A morte é eterna e a vida é eterna? Aí a gente agora vai falar a respeito desses pontos. Para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a visão de Deus com relação ao tempo, eu vou tentar ser o mais didático possível. É mais ou menos assim: Deus está acima do tempo. Por estar acima do tempo, em qualquer tempo ele está. Mas Deus está acima do tempo, logo em qualquer tempo, lá ele está, no sentido do presente. Ou seja, neste momento em que estamos aqui, neste momento Deus está aqui. E ao mesmo tempo ele está lá com Adão, no Éden. E ao mesmo tempo ele está no milênio. Ao mesmo tempo ele está em Jacó.
Ao mesmo tempo, ele está contemplando o anjo, dizendo: não, Abraão, não mate seu filho. Ao mesmo tempo, ele está dizendo: este é o meu filho amado a quem me comprazo. E ao mesmo tempo, ele está dizendo qualquer passagem bíblica ou qualquer outra coisa que haverá de acontecer no futuro. Ele está fora do tempo, logo ele está em todo o tempo, em qualquer lugar. Isso é algo de se compreender, porque nós não temos essa capacidade, mas o nosso Deus tem. Então a existência das coisas no momento existe agora, e se for destruído, para Deus já foi destruído, porque ele está no dia da destruição. E na construção das coisas lá, ele está também, não estava. Ele está também, porque para ele é como se estivesse acontecendo agora. Quando ele disse: façamos o homem, ele já viu o fim de tudo, porque ele está fora do tempo. Então, para Deus, por isso que a Bíblia fala: nada é oculto diante dos olhos dele. Porque tudo que está dentro do tempo, ele sabe, porque foi ele que criou. E tudo que ele criou está dentro do tempo, inclusive os anjos, tudo isso. Agora, precisamos entender que há coisas que, mesmo que não sejam eternas, é para sempre. Tem coisas que, mesmo que não são eternas, não sejam eternas, são para sempre. O que é para sempre? Teve um início e não vai ter um fim. Isso é para sempre. Está rolando para sempre. E agora nós precisamos entender o que é que se encaixa nesse para sempre e o que é que se encaixa no eterno. No eterno já vemos que tudo aquilo que está fora de Deus deixa de ser eterno, porque só quem é eterno é Ele. Então quem é que estava antes de tudo, antes de tudo o tempo existir? Pai, Filho e tudo além disso já é limitado, tem suas limitações. Deus não pode ser destruído, Jesus não pode ser destruído, o Espírito Santo não pode ser destruído, mas qualquer outra coisa depois disso pode ser destruído, logo não é eterno. A Bíblia fala, vou ler aqui a respeito dos anjos, do tempo perdido, para vocês entenderem, e aí eu vou falar essa próxima parte das mortes, né, dos perdidos. Os anjos não são eternos, mas são imortais e foram criados por Deus. Eles não morrem como os seres humanos, né? A gente está numa vida material, carnal, então precisamos passar pela primeira morte. Os anjos não fazem parte deste mundo físico, eles já estão do outro lado. Então eles estão no conceito do para sempre, não morre mais, eles só podem se classificar na destruição, né? Que é algo que é Deus que vai determinar se haverá destruição e para quem será. Então os anjos, eles estão fora desse tempo. Os anjos caídos também serão destruídos no final dos tempos. O tempo, ele é válido somente para quem foi criado. Logo, cada ser criado tem seu modo de contar o tempo. Anjos vivem desde que foram criados, então o tempo deles é milhões, bilhões, decilhões de anos. E eu lembrei desses três aqui, né? Bilhões, milhões, decilhões de anos. De décadas, séculos, ou quem sabe milênios, levando decilhões de milênios que eu estou falando, tá? Decilhões, milhões, bilhões ou decilhões de milênios, ou seja, cada um decilhão de milênios, vale 1000 decilhões. Então é número que dá zero para botar na alegria toda aqui, que a gente não vai caber. É muito zero. Eles séculos ou quem sabe milênios, levando em consideração o nosso modo humano de contar, tá? Estou levando em consideração nossos minutos e horas, o tempo dos anjos. Então eles existem há muito tempo, mas não quer dizer que eles são eternos como Deus é. O tempo já passou a existir por conta do haja de Deus. Então, não, o tempo não é eterno, no sentido de durar para sempre. Enquanto o tempo é a passagem mensurável dos momentos, tá? A passagem mensurável dos momentos. Ontem eu lembro que eu fiz alguma coisa, isso é falar do tempo. Hoje de manhã eu fiz tal coisa, amanhã eu farei tal coisa. Isso é tempo. Na eternidade, o amanhã, o que importa? O ontem. Podemos voltar para o ontem, porque estamos fora do tempo. Então, é diferente do nosso modo de viver. O tempo não é eterno no sentido de durar para sempre, enquanto o tempo é passagem mensurável dos momentos. A eternidade é vista como algo que está fora do tempo, sendo um estado de existência atemporal. Perdidos. Aí a gente agora fala um pouquinho mais profundo, né?
a grande tribulação. Segundo a profecia bíblica, durará 7 anos a grande tribulação. 3,5, né? Dividido em 3,5 e 3,5. 2 períodos. De acordo com a interpretação da 60ª, a primeira metade será um período de julgamento e sofrimento, enquanto a segunda metade é conhecida especificamente como a grande tribulação. Então, qual é a base bíblica que nós temos? A duração está ligada às profecias de 70 semanas de Daniel. Daniel 9, 24 ao 27 fala a respeito disso. A divisão do tempo. As 70 semanas, ou seja, 7 anos, é dividida em 2 períodos, 3,5 de ano. Primeira metade, 3,5 anos, marcarão o início do juízo. A segunda metade, os 3 últimos anos e meio, é a fase mais intensa, conhecida como a grande tribulação. Então a gente vê aqui que a respeito de morte, do tempo, dos anjos perdidos, nada disso é eterno. Haverá há coisas que estão em eternidade por conta que estão ao lado de Deus. Os anjos estão vivendo no momento de eternidade, não necessariamente significa que eles são eternos, mas eles estão lá. E isso vai valer para qualquer outro que esteja ao lado de Deus, tá certo? Agora a gente vai entender com base nisso, sabendo a diferença de algo que é eterno, que está fora do tempo, e daquilo que é para sempre, no sentido de durar na eternidade com Deus, e do para sempre, de verdade, o para sempre, como a gente falou a respeito de Sodoma e Gomorra. Aquilo que é destruído. Tá? Tem esses 3 sentidos que nós precisamos analisar, e esses 3 sentidos é o que as pessoas às vezes unificam em um só, e esquece que a Bíblia não está dando margem para nós irmos por esse sentido, porque senão todas as outras coisas começam a ser incoerentes, e até mesmo o nosso Deus, como Ele é, de fato, fica incoerente. Lembra que eu falei que Deus está acima do tempo e Ele está em todo lugar ao mesmo tempo? Então, levemos em consideração essa imagem de que Deus está ainda a criar os humanos, está ainda a criar tudo o que vai existir, e Ele já tem em mente essa criação, os acontecimentos, já sabe tudo o que vai acontecer, e já está também de fato lá na eternidade. O homem tem uma peculiaridade diferente de qualquer outra criatura. Por exemplo, os animais, eles são seres viventes que têm uma vida instintiva. Eles vão fazer um efeito cadeia natural, um alimentando o outro, e alguns servem para alimentar os humanos. Esse efeito natural que Deus criou com relação aos animais, eles não, por mais importantes que eles sejam, eles não chegam nem no fiapo da unha da importância que nós temos. Os animais são muito importantes, mas não chegam ao fiapo da unha da importância que nós temos para com Deus. Porque, diferente de criação de anjos e de criação de animais, Deus nos criou conforme a sua imagem e sua semelhança. Os anjos foram criados vendo a plenitude da glória de Deus. Os anjos foram criados ao lado, estando vendo um Deus Todo-Poderoso, sem máscara, sem nada, sem precisar passar por intermediações. Os anjos sabem como Deus é. Eles estão contemplando o Pai e o adorando na eternidade. Tá certo? Nós fomos criados à imagem e semelhança dele sem vê-lo. Nós não podemos vê-lo porque vivemos uma vida terrena. E mesmo assim escolhemos adorá-lo sem vê-lo. Isso exige fé, e fé é algo que agrada a ele. Um ser criado que não viu, mas o adora e é parecido com ele, é o que Deus quer lá com ele na eternidade. Em resumo, Deus nos criou porque nós o adoramos por amor, mesmo sem vê-lo, mesmo sem contemplá-lo. Esse amor, essa vontade de se render, independente do que ele faça, só pelo que ele é o que ele quer ao lado dele, lá no reino dele. Esse é o objetivo, me parece o objetivo da criação dos humanos para com Deus. Seres que não estão interessados em Deus porque viram a grandeza dele pessoalmente, mas porque acreditam na sua grandeza e ainda serão surpreendidos porque ela é muito maior
do que aquilo que a gente acredita. Isso é diferente você ter ao lado seres que já te veem e já nasceram e já te vendo, para outros que não te conhecem, mas te amam de maneira absurda, mas ainda não te viram. Só tem um pedacinho de conhecimento com eles e cita um pouquinho a respeito dele, mas esses seres já estão falando: eu quero conhecer esse Deus, eu quero estar ao lado desse Deus. Então esse amor, essa vontade é o que esse Deus requeriu de nós, e é o que vai fazer ele levar a gente para viver em eternidade com ele. Isso é totalmente diferente de animais e é totalmente diferente de anjos. Os anjos amam a Deus, amam, mas eles amam a Deus e viram ele desde que nasceram. Nós amamos a Deus, amamos e não vimos ele desde que nós nascemos. Então nosso amor é totalmente diferente. É um amor mais incondicional, por conta da falta de informação que nós temos sobre aquilo que nós amamos, daquele que nós amamos. João falou em Apocalipse: dia e noite pelos séculos dos séculos. Isso é um modelo de para sempre. E o outro para sempre é aniquilação. A inexistência também é um para sempre. Como assim, Anderson, é um para sempre? Eu tenho esse aparelho celular. Se eu pegar ele e jogar ele no fogo, ele vai ficar queimando lá para sempre? Não. Vai chegar um momento em que ele não vai existir mais nada, não é isso? Mas ele será destruído para sempre? Sim. Porque ele não vai poder voltar a ser mais um celular. Então, o primeiro para sempre, que eu quero que vocês entendam, é o que Deus falou. Só que esse para sempre vai deixar de ser para sempre. Se acontecer, é só ele que sabe, já não podemos nem classificar mais como para sempre, que é dia e noite. Ou seja, Deus está classificando de dia e de noite pelos séculos dos séculos, ou seja, vai passar século, vai entrar século, vai passar século, vai entrar século, e ele estará lá queimando no lago de fogo. Isso é um dos para sempre, se Deus deixar com que isso aconteça indefinidamente. Esse é um dos para sempre, que pode não ser mais para sempre. E tem um para sempre que é de fato para sempre, que é uma aniquilação, que eu desenho para vocês. Algo que, ao deixar de existir, ele deixa de existir para sempre. Ao ser destruído, ele foi destruído para sempre, porque ele não pode mais voltar. O arrebatamento é evento que será visível. Isso aqui eu estou passando por cima só para a gente entender, né, o pós-morte. A volta de Cristo será aberta a todos, para que todo olho veja, todos, né, algumas pessoas acham que o arrebatamento é uma das coisas que a gente mais para frente pode estudar sobre, dizendo que é no abrir e fechar de olho, como se tipo, puta que sumiu, só que isso fica diferindo de outras passagens. A Bíblia fala que as pessoas vão ver acontecendo, né? Jesus vindo buscar a igreja, as pessoas indo ao encontro dele nos ares. Então, possa ser que uma pessoa ao seu lado suma, mas não quer dizer que você não verá ela ao céu. Você vai, fulana lá, Beltrana. É mais ou menos assim que vai acontecer. Para não chegar, sumiu, cadê? Foi arrebatado. Às vezes a pessoa só foi sequestrada e você já achou que o arrebatamento aconteceu. E aí esquece de tomar as devidas providências. Então, as pessoas de fato vão ver. Os crentes falaram disso, ó, e eu não estou subindo. E Jesus vai levar até que, o que a Bíblia fala, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, lembra de Atos dos Apóstolos, está escrito, vocês estão vendo ele subir, assim de fato vocês verão ele voltar. Então, como é que eles viram todo mundo subir? Jesus subir, viram, foi ele subindo, foi subindo, até que ele sumiu nas nuvens. Como é que seria o inverso disso? As nuvens se abrindo, e ele voltando, vindo, e descendo para a igreja. Então, do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. Saberão que Jesus voltou, não haverá engano sobre sua volta, mas as pessoas que se sentirem enganadas pela chegada de falsos profetas sentirão um lamento. Durante o milênio, o reino de Cristo, Jesus reinará na terra por 1000 anos, com os santos glorificados, ou seja, com um corpo semelhante ao que ele esteve aqui quando ele voltou dos mortos, né? Quando ele ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia fala que pessoas, a gente podia tocar na mão dele, com os furos, as marcas e cicatrizes que aconteceram enquanto ele estava com o corpo antigo. Então, o corpo dele era diferente, mas ainda parecido com... Era diferente em glória, em matéria, né? Era diferente da matéria que a gente conhece hoje, mas ainda era tocável. Mas ele passava por lugares onde a matéria impediria o corpo anterior de passar.
Então ele não precisava entrar em corpo, nada disso. Era diferente o corpo, mas era tocável no mundo físico. Então esse corpo que Jesus tinha, naquela época que ele ressuscitou, a Bíblia fala que é o mesmo corpo que nós passaremos a ter quando formos arrebatados. Então essa transformação do corpo, é só você olhar como era o corpo de Jesus ali, quando ele foi ressuscitado no final dos evangelhos, e você vai ter uma noção, tá? Prisão de Satanás. Satanás será acorrentado no abismo e não terá mais influência para enganar as nações, que estarão desoladas. As nações estarão desoladas nesse período de prisão. O julgamento dos ímpios. Os ímpios e os mortos serão julgados em preparação para o estado eterno. Os ímpios e os mortos serão julgados em preparação para o estado eterno. A condições da terra será um tempo de paz na terra, na Nova Jerusalém, ou na Nova Jerusalém, no milênio. A terra estará em uma condição de paz, justiça e alegria, é o que a Bíblia diz. Aqui é para a gente chegar na parte da eternidade, dos mortos, do inferno e do Hades, tá? Está tudo dentro do contexto aqui. Após o milênio, o julgamento final, haverá um julgamento final dos ímpios que também ressuscitarão, tá? Não é somente os que estão vivos no momento que vão ressuscitar para ser julgados, não. Todos os mortos antes de nós, desde sempre, vão ser ressuscitados para serem julgados. A morte, lançamento no lago de fogo. Os ímpios serão lançados no lago de fogo. Serão atormentados? Aí vem a pergunta, né? Serão atormentados de maneira proporcional? Os ímpios serão atormentados proporcionalmente? Ou eles serão atormentados para sempre? É uma série de coisas que nós vamos ler aqui para poder responder essa pergunta. Os ímpios serão lançados no lago de fogo. No lago de fogo, a Bíblia fala em Apocalipse que os anjos que foram caídos, Satanás e os falsos profetas, esses de maneira específica, segundo está escrito em Apocalipse, serão atormentados, como eu falei, dia e noite, pelos séculos dos séculos. Mas a Bíblia fala a respeito da destruição de duas coisas: o Hades, ou seja, o inferno, o mundo dos mortos, e a morte. Elas serão lançadas no lago de fogo, serão destruídas. Quem ficará lá é Satanás, gravem isso, Satanás, os anjos e o falso profeta, tá? Então, quando a morte for lançada, a morte não terá mais existência. Então, neste momento em que a morte for lançada no inferno e for destruída para sempre, nada mais depois desse evento poderá morrer. Porque a morte não mais existirá. Vou ler aqui para vocês entenderem. Salmo 37, versículo 21 e 22, diz o seguinte: o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, o que esse justo abençoa. E aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Gravem esse versículo. Mesmo que não seja o versículo no bruto, mas pelo menos no sentido, né? Algo foi dado e algo não foi dado. Não foi abençoado, outro não. Tá? Aqueles que foram amaldiçoados, esses serão desarraigados, né? Serão retirados. Lago de fogo é descrito no livro de Apocalipse como um destino final para o diabo. Vou repetir. A besta, ainda faltou isso, né? A besta, o falso profeta e todos aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida. É frequentemente usado e referido como segunda morte e um lugar de tormento eterno. O lugar é frequentemente referido como o quê? Segunda morte. E o lago de fogo não é o inferno, não é o Hades. O lago de fogo é um lugar de tormento eterno. Então quem está lá vai estar enfrentando esse estado de tormento, a qual o lago de fogo ele incube, né, as pessoas. Grau de punição. Aí a gente vai falar sobre. Embora a Bíblia use metáfora de lago de fogo para descrever o destino final dos ímpios, também contém passagens em Mateus 11, 22. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para
voz. Jesus estava pregando para aquela geração dele há 2025 anos atrás. Ele estava pregando ali e falou: tire esse dom, terá menos vigor para eles do que para vocês. Então nós temos aqui uma palavra do próprio Jesus falando a respeito de proporcionalidade. Sabe o que é isso? Uns conheceram menos, então eles não serão julgados da mesma forma daqueles que conheceram mais. Haverá mais rigor para quem teve mais conhecimento do que para aqueles que não tiveram. Em outras passagens diz: é melhor você não ter conhecido do que conhecer e não praticar. Isso é um ato de proporcionalidade. Estão entendendo até aí? Lucas 12, 47 e 48. O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez as coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito lhe será, muito lhe pedirá, muito lhe será cobrado. E ao que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Isso também é conceito de proporcionalidade, tá certo? Então a Bíblia toda vai trabalhar com o conceito de proporcionalidade. Eu acertei isso com você, você faz isso e você vai receber isso de salário. Se você não fizer, você também não vai receber o que foi acordado, porque você não fez sua parte. Se você entende isso e não faz, você vai ser punido porque soube a verdade e não fez. Se você não entende e faz, você vai ser punido, mas não igual a quem entendia. Proporcionalidade. Então, a gente vai ver em toda a Bíblia a respeito de proporcionalidade. Que sugere que algumas pessoas receberão um castigo mais, entre aspas, tolerável ou mais severo do que outras, dependendo do conhecimento que tinham da vontade de Deus e de suas ações. A natureza do tormento. A natureza do tormento, ela no Lago de Fogo, é interpretada de várias maneiras, desde o sofrimento consciente perpétuo até a aniquilação completa ou um estado de separação eterna de Deus. Independente da interpretação, a ideia é que a punição se ajusta à maldade praticada, é um princípio teológico comum. Quando fala a respeito de proporcionalidade, a Bíblia ela é coerente com relação a isso. Vários versículos citam a respeito de proporcionalidade. E há gente que acredite que na hora de Deus julgar as pessoas, não haverá proporcionalidade. Por isso que tem alguns que acreditam que pecadinho e pecadão, tudo é pecado. De fato, tudo é pecado, mas há proporcionalidades conforme os pecados. Tá? Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém porque o pecado é pequeno, porque é grande. Mas há uma proporção de consequências devido aos pecados. E isso vale aqui e vale no porvir. Tá certo? Muitos açoites para aqueles que pecaram muito, poucos açoites para aqueles que pecaram menos, conforme está escrito aqui. Essa proporcionalidade, ela é descartada para aqueles que aderem no inferno sem ter entendido o conceito de eterno, aderem à eternidade para os condenados, que estarão vivendo em eternidade de sofrimento, entendeu? Estarão vivendo em eternidade de sofrimento, num estado para sempre, né? Porque o jeito que acredito seria o para sempre ou eterno, independente de quantos anos ou milênios passem, essas pessoas estarão lá sofrendo. Eles acreditam que essas pessoas estarão lá de maneira eterna sofrendo, mesmo que a morte já tenha sido destruída, conforme a Bíblia diz. Não tem muita coerência se a morte foi destruída e a pessoa está em condenação eterna, fora de Deus, que não há vida fora de Deus. Tá certo? A gente tem que lembrar dos versículos que a Bíblia diz. A vida só existe em Deus. Se as pessoas estão condenadas para sofrerem de maneira eterna, logo elas não estão mais em Deus. Correto? Estão em Deus? Quem está sofrendo lá no Lago de Fogo? Não. Se elas não estão em Deus, elas não têm a vida. E se a morte foi destruída, logo elas estão separadas de Deus. Olha a incoerência.
estão separadas de Deus, que é o único que ainda tem a vida, mas estão vivas, sofrendo eternamente. Como é que pode isso? E eu gostaria de uma explicação razoável. Aí eu fui pesquisar. Eu acho que eu entendi errado, ou esse negócio tá... Aí quando eu fui olhando diversos versículos, diversas passagens, eu fui estudando todos os pós, todos os contras. A Bíblia mostra que há uma coerência em todos os versículos quando nós analisamos o para sempre como aniquilação e não como estado de vida fora de Deus. Porque aí sim, deixando de existir até mesmo o plano inicial de Deus, quando ele criou o humano, e ele disse: eu sei que essa cambada de gente aqui vai estar comigo no meu reino. E em troca disso, ele não sacrificou e entregou nas mãos de Satanás, que também estará no lago de fogo, não sei quantas dezenas de decilhões, de milhões, de bilhões de pessoas sofrendo com ele. Porque se assim fosse, vamos levar em consideração que acabou tudo. Onde terá mais gente? Pensem comigo. Com Satanás no lago de fogo, junto com o falso profeta, com o dragão, com a besta, junto com os anjos. Vai ter mais gente lá? Ou vai ter mais gente no reino de Deus? Eu creio que é lá. Vai ter lá, né? No lago de fogo, não é isso? Agora, levamos em consideração que o lago de fogo está cheio de gente. Cheio mesmo. Todo mundo sofrendo. O lago de fogo atormentando ali. Proporcionalmente, quem ganhou? O diabo tem mais. Quantidade de gente. O diabo não ganha? Pensando nessa linha de raciocínio. Agora vamos... Isso não tem lógica bíblica, tá? Isso que eu estou falando, eu estou perguntando para vocês, uma hipotética. O que as pessoas acham que é o que está acontecendo. Agora vamos para a lógica bíblica. Deus cria tudo, vê o início e o fim. E lá agora ele está com os salvos. Os que estão no reino dele, vivendo com os salvos. Os que não foram salvos, eles foram para sempre destruídos, usufruindo da segunda morte. Deixam de existir para sempre. Por isso que a Bíblia fala muito para sempre. Quando a gente entende que o para sempre é a inexistência, agora sim, as pessoas vão pagar com muitos açoites, conforme aquele, um Hitler da vida, uma pessoa, e poucos açoites, aqueles que não fizeram todas as coisas, né, o proporcional ao seu pecado, e serão aniquilados com aquilo que a Bíblia chama de segunda morte. Tá certo? Quando a gente entende dessa forma, faz sentido agora o projeto de Deus para salvar a mim, a você, e levar ele para o reino dele, sem detrimento de pessoas que são seriam muito mais gente condenada do que salvo, lá sofrendo eternamente. A misericórdia de Deus prevalece, é o que a Bíblia diz. Tudo isso essa linha de raciocínio, a gente consegue perceber que aí de fato nós temos um Deus que tudo que está escrito sobre ele se cumpre até mesmo no final. A misericórdia dele prevalece porque ele vai até salvar pessoas que não conheceram, mas talvez praticaram coisas ali que na balança dele foi salvo. A partir de Jesus é aquele que em Cristo ele aceita e aí sim é salvo. E depois disso, aqueles que não aceitaram vão pagar pelos seus pecados de maneira proporcional e serão destruídos, usufruindo da segunda morte, com exceção de Satanás, o dragão, os seus anjos, o falso profeta, que ficarão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Isso a Bíblia especifica, que Satanás vai estar. No mesmo lugar que Satanás ficará para sempre, alguns humanos serão destruídos lá, passarão um tempo lá, usufruindo do bicho que não morre, usufruindo do fogo com que arde com enxofre. Esse será um sofrimento para aqueles que estarão lá pagando antes de usufruir da segunda morte. Estão entendendo a linha de raciocínio? Aí a gente vem e vê outras coisas se encaixar. Anderson, e se uma criança morrer, para onde ela vai? Quantos anos? Qual é o grau de entendimento que ela tem? Perguntas que a gente pode se fazer para tirar as lacunas da eternidade do sofrimento dos ímpios, no sentido de nunca mais vai deixar de sofrer. Qual é o destino dessas crianças?
Aqueles que têm conhecimento suficiente para entender o bem e o mal, 10 anos, 12, 15, não importa. Se teve um conhecimento de quem é Deus e decidiu não aceitar, Deus vai contemplar essa criança e esse pré-adolescente, vai saber que ele não teve vontade nenhuma de seguir, ele quis executar alguma maldade. Pelo tempo de vida dele, acredito eu que proporcionalmente ele será destruído rapidinho. Agora imagina no outro conceito, uma criança de 10 anos, 12, junto com um marmanjo de 70 anos, que pecou muito do decorrer da vida, desde os 12 anos dele. Mas a criança com 12 anos acabou de morrer, mas não aceitou a Cristo. Ela não vai para o céu, porque ela já teve idade para dizer não a Deus. Se esse para sempre não fosse de aniquilação, mas sim de existência de sofrimento, onde se enquadra a misericórdia de Deus para essa criança, junto com o marmanjo, junto com o Hitler da vida, sofrendo eternamente. A proporção é uma coisa que eu estava até explicando para um rapaz. A proporção, ela seria inválida se fosse para sempre. Beleza, que um está tomando, vamos dar um exemplo aqui, 10 chibatadas por minuto e outro está tomando 30. Certo? Um está tomando mais chibatadas por minuto do que outro. Mas o para sempre, tanto faz quem está tomando 30 quem está tomando 10, nunca vai parar para ambos. Qual é a proporção nisso? O sofrimento nunca vai acabar. A proporção ela é irrelevante porque o eterno seria aplicado para ambas as partes. Aquilo que é para sempre, a aniquilação, aquilo que é eterno, somente Deus. Então, precisamos distinguir isso e aí a gente começa a ver as coisas e os propósitos de Deus se encaixarem. A gente começa a perceber as coisas se alinharem. E a gente começa a ver que o amor de Deus é até infinito para os ímpios. Porque eles terão fim. Eles viverão a segunda morte. E essa segunda morte fará com que eles deixem de sofrer, mas paguem pelo aquilo que fizeram ou até deixarem de fazer. Então a justiça foi aplicada até ele. E nós saberemos disso. E nós seremos fartos e cheios dessa justiça de Deus que foi aplicada a um homem, a uma mulher, a um grupo de pessoas que nos feriram aqui.